Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje vamos analisar mais um caso horrível com vocês, o caso de Nancy Pará-Reis-Gorsi. O que levou ao crime contra essa mulher grávida e o que aconteceu com a criança? A busca pela felicidade pessoal e por uma vida melhor pode ser longa, cheia de dificuldades e nem sempre resulta no desfecho esperado. Muitas pessoas são atraídas para outros países, ou até para o outro lado do mundo, em busca desses sonhos. Mas às vezes, em vez de encontrar a felicidade esperada, elas encontram apenas dor, desilusão profunda ou até a morte. Na busca por sonhos e metas ambiciosas, é crucial estar atento às pessoas ao nosso redor. A história de uma jovem guatemalteca chamada Nancy Pará-Reis-Gorsi se tornou um dos casos mais marcantes na Espanha nos últimos anos. Mãe de 2 filhas, ela deixou a América Central para atravessar o oceano em busca de emprego, na esperança de proporcionar uma vida digna para suas filhas e ajudar seus pais idosos. No entanto, Nancy nunca voltou para casa. Fragmentos de seu corpo desfigurado e irreconhecível foram encontrados com dificuldade em áreas desertas e quase inacessíveis. Na época do crime, Nancy estava grávida de 4 meses, e o autor do crime era alguém com quem ela esperava compartilhar a vida. A vida difícil na Guatemala. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de vida de Nancy Pará-Reis-Gorsi. Ela nasceu em 13 de abril de 1991. Em uma pequena vila chamada Granados, na República da Guatemala. Nancy era a segunda de 5 filhos de uma família muito pobre. Seus pais, Jorge e Prem Gorsi, lutavam para sobreviver, mas faziam de tudo para garantir que seus filhos recebessem uma boa educação e pudessem viver uma vida melhor do que a deles. Após terminar o ensino médio, Nancy conseguiu se matricular na Universidade da cidade de Vila Nueva, onde estudou administração de empresas e gestão de documentos. Ela era uma aluna dedicada e se formou com honras. Apesar de suas conquistas acadêmicas, Nancy não encontrou grandes oportunidades de carreira. Ela trabalhou como caixa em um grande supermercado durante seus estudos e depois foi promovida a administradora, mas sua carreira não avançou além disso. Durante os anos de universidade, Nancy viveu em um relacionamento não oficial com um jovem, cujo nome não é mencionado nos registros públicos, com quem teve 2 filhas. Infelizmente, o relacionamento não resultou em um compromisso duradouro, e o casal se separou. O pai das meninas posteriormente perdeu o interesse no destino de suas filhas e não forneceu qualquer apoio financeiro. A decisão de se mudar. Nancy continuou a viver na casa de seus pais, agora com suas próprias filhas, trabalhando no supermercado e sem perspectivas de futuro. A família mal tinha dinheiro para o essencial, e algo precisava mudar. Em 2013, a irmã mais velha de Nancy migrou para os Estados Unidos, onde logo encontrou um bom emprego, casou-se e se estabeleceu. Inspirada pela irmã, Nancy decidiu também mudar radicalmente sua vida, mas optou por se mudar para a Europa, escolhendo a ensolarada Espanha. Naquela época, ela não tinha dinheiro suficiente nem para uma passagem só de ida, muito menos para cobrir as despesas iniciais. Durante alguns anos, Nancy trabalhou arduamente para economizar o suficiente e realizar seu sonho. No verão de 2018, em julho, ela comprou uma passagem para Madrid e prometeu a seus pais que manteria contato constante para que eles não se preocupassem. Ela planejava encontrar um lugar para morar e um emprego assim que chegasse. Ela levava consigo alguns milhares de euros, o suficiente para alugar um quarto, comprar comida e cobrir os itens mais necessários até conseguir uma renda estável. Na época de sua partida, Nancy tinha 27 anos e suas filhas, que ficaram com os avós na Guatemala, tinham 7 e 5 anos. Nancy não ficou muito tempo em Madrid. Depois de morar em Barcelona por algum tempo, ela se mudou para a cidade de Ciudad Real, no centro da província espanhola de mesmo nome. Ela ligava para casa quase todos os dias, perguntando sobre o bem-estar de sua família, e regularmente enviava dinheiro para casa, o que ajudava cada vez mais seus pais, não apenas a sustentar a si mesmos e suas filhas, mas também a reformar sua velha casa.
Nancy mencionava que não tinha um emprego estável e oficial, e sobrevivia fazendo trabalhos temporários, como limpeza em casas de famílias ricas ou cuidando de idosos e enfermos. Apesar das dificuldades, Nancy nunca reclamava. Pelo contrário, ela dizia que a Europa oferecia mais oportunidades e que ela nunca conseguiria ganhar tanto na Guatemala, mesmo trabalhando sem folga. Parecia que ela estava completamente satisfeita com o rumo de sua vida e até falava sobre trazer suas filhas para a Espanha quando tivesse economizado o suficiente para alugar uma casa espaçosa e confortável para toda a família. Um romance fatídico. Durante algum tempo, Nancy não compartilhava muitos detalhes sobre sua vida pessoal, afirmando que não tinha tempo devido ao trabalho. Mas na primavera de 2020, ela admitiu aos pais que havia conhecido um homem e iniciado um relacionamento romântico com ele. O nome dele era Carlos Andrés Bustamante, e eles se conheceram por acaso enquanto Nancy procurava um novo local para alugar. À medida que resolviam essa questão, o casal se aproximou e logo começaram a viver juntos. Carlos era um ano mais velho que Nancy e, no início do relacionamento, não tinha uma renda fixa, sobrevivendo de pequenos trabalhos ocasionais. Na verdade, Nancy era a principal provedora financeira do casal. Ela pagava o aluguel e as contas e muitas vezes dava dinheiro a Carlos para suas necessidades pessoais e despesas. No entanto, Nancy nunca reclamou para sua família, então seus pais tinham certeza de que tudo estava bem e que sua filha havia encontrado um bom homem, com quem vivia em harmonia e abundância. Seus dois irmãos mais novos também haviam se mudado para a Espanha, com quem Nancy mantinha contato. Ela era particularmente próxima de Dennis, o irmão mais novo, que chegou a conhecer Carlos pessoalmente e o achou simpático. No final de junho de 2020, Nancy e Carlos decidiram se mudar para a cidade litorânea de Santander, localizada na costa atlântica. Em uma conversa telefônica com sua família, Nancy mencionou que o clima era mais agradável lá e que via mais perspectivas de emprego. No entanto, naquela época, certos problemas começaram a surgir em seu relacionamento com Carlos, que ela tentava não compartilhar com ninguém. Bustamante se mostrou ciumento, temperamental e bastante cruel. Além disso, ele não tinha ambições profissionais e estava completamente satisfeito em ser sustentado por uma mulher. Mais preocupante ainda, ele abusava do álcool e, ocasionalmente, de substâncias ilícitas, embora prometesse, entre lágrimas, que iria parar e encontrar um emprego estável. Nancy começou a duvidar se deveria continuar sua vida com aquele homem, e foi nesse momento que descobriu que estava grávida. Carlos ficou muito feliz com a notícia e prometeu que, a partir de então, a vida deles mudaria para melhor, mas, na realidade, as coisas só pioraram. Ele continuou a beber e usar drogas, pegando dinheiro de sua esposa ou pedindo à sua mãe. Além disso, ele começou a agredir fisicamente Nancy, algo que ela tentava esconder de todos. Sinais alarmantes. Na noite de 12 de agosto, enquanto Nancy fazia uma videochamada com seus pais, eles de repente ouviram Carlos gritando e insultando sua filha, exigindo saber com quem ela estava falando. Ele não acreditou quando ela disse que estava falando com sua mãe e arrancou o telefone de suas mãos. Depois de verificar que era verdade, olhando para a tela, ele simplesmente jogou o telefone em uma cadeira e foi embora. No dia seguinte, a situação se repetiu. Carlos novamente pegou o telefone das mãos de Nancy enquanto ela falava com seus pais e filhas. Ele exigiu saber com quem ela estava falando, insultou-a e até ameaçou agredi-la. Uma Nancy assustada mais tarde explicou aos seus parentes que seu parceiro era apenas extremamente ciumento e tentou tranquilizá-los dizendo que estava tudo bem. Seus pais, no entanto, tentaram convencê-la a procurar a polícia, mas ela insistiu que poderia lidar com a situação sozinha. Entretanto, no dia 17 de agosto, durante uma conversa telefônica mais sincera com sua irmã, Nancy fez uma declaração sinistra: se algo acontecesse com ela ou se ela morresse de repente, Carlos seria o único culpado. Suas palavras foram assustadoras, mas ela não entrou em mais detalhes, pedindo apenas à irmã que cuidasse de suas filhas, se necessário. Essa foi a última vez que sua irmã ouviu a voz de Nancy. O desaparecimento misterioso da mulher grávida. Em 20 de agosto, por volta das 14 horas, Nancy enviou uma mensagem de texto para seu pai,
prometendo ligar mais tarde naquela noite, mas ela nunca fez a ligação, nem no dia seguinte, o que era incomum para ela. Ela também não respondeu às ligações de sua família, o que levou seus parentes a tentar entrar em contato com Carlos, mas ele também não atendeu o telefone. Como o casal havia se mudado recentemente para Santander e não tinha amigos lá, e os irmãos de Nancy estavam do outro lado do país e não podiam chegar rapidamente para verificar como ela estava, a situação se tornou alarmante. Alguns dias depois, uma mensagem estranha veio do telefone de Carlos, dizendo que ele e Nancy haviam discutido e decidido se separar. Alegadamente, ela havia arrumado suas coisas e saído à procura de um apartamento separado, ignorando suas ligações, e ele não fazia ideia de onde ela poderia estar. Os irmãos de Nancy sugeriram que Carlos fosse imediatamente até Cidade Real para que pudessem ir à polícia juntos e registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela. Carlos concordou prontamente, mas, como esperado, ele nunca apareceu, não registrou o boletim, e, além de tudo, também parou de se comunicar com a família de Nancy. A mãe sabia de tudo. Os familiares de Nancy, preocupados, decidiram entrar em contato com a polícia por conta própria para relatar o desaparecimento dela. Enquanto isso, através de amigos de Nancy, seus irmãos conseguiram o endereço de Sandra Bustamante, a mãe de Carlos. Quando foram visitá-la, se apresentaram e explicaram a situação, e Sandra inesperadamente desabou em lágrimas, confessando que suspeitava que seu filho pudesse ter feito algo terrível com sua parceira, mas não entrou em detalhes. Ela também não tinha ideia de onde seu filho e a futura nora estavam. Carlos não estava atendendo suas ligações, apenas enviando mensagens curtas, pedindo para que ela não fizesse perguntas e lhe desse um tempo. Sandra gostava de Nancy, mas conhecia bem seu filho e sabia do que ele era capaz. No dia seguinte, Sandra foi chamada para depor na delegacia, onde os policiais queriam discutir o desaparecimento de sua nora e tentar descobrir o paradeiro de Carlos. Ela compartilhou com os oficiais o que já havia contado aos irmãos de Nancy no dia anterior e mostrou uma longa mensagem de texto que Nancy lhe havia enviado alguns dias antes de desaparecer. Na mensagem, Nancy implorava a Sandra que nunca desse dinheiro ao filho, independentemente das histórias tristes que ele contasse. De acordo com Nancy, ele gastava tudo em álcool e substâncias ilícitas, e, sob a influência dessas substâncias, ele se tornava muito agressivo e cruel. Ele não tinha vontade de procurar um emprego ou lutar contra seus vícios, e seu comportamento estava se tornando cada vez mais ameaçador, levando a mulher grávida a considerar deixá-lo. Ela finalizou a mensagem dizendo que seria melhor terminar tudo antes que alguém se machucasse. Outro detalhe perturbador também veio à tona, que Carlos tinha várias condenações anteriores por agressão corporal, e uma de suas primeiras vítimas havia sido sua própria mãe, a quem ele espancou brutalmente quando tinha apenas 17 anos. Naquela época, ele recebeu apenas liberdade condicional, mas depois, ao deixar a casa da família, cumpriu curtas penas por agredir mulheres com quem tentou se relacionar. A mais antiga profissão. A investigação estava apenas começando, mas, nos primeiros dias, muitos detalhes curiosos surgiram, indicando que essa união estava condenada desde o início. Além de Carlos ser um agressor desempregado, viciado em drogas e com um histórico criminal, amigos de Nancy revelaram algo interessante sobre ela também. Descobriu-se que a mulher não trabalhava apenas como faxineira ou cuidadora, como havia dito aos pais, pois limpar casas e cuidar de idosos nunca traria o dinheiro que ela estava enviando para casa todos os meses. A jovem guatemalteca, esbelta e de cabelos escuros, com uma aparência marcante, prestava serviços de acompanhante a homens ricos, tanto espanhóis quanto estrangeiros. De fato, seu trabalho estava ligado à sua mudança repentina para a cidade portuária de Santander, onde ela tinha mais oportunidades de ganhar dinheiro. Carlos sabia sobre a ocupação de sua companheira e, inicialmente, não se importava, já que ela sustentava completamente os dois, eliminando a necessidade de ele procurar trabalho. No entanto, quando ela engravidou, ele começou a perder a cabeça. Primeiro, ele foi atormentado por dúvidas sobre se ele era o pai da criança, suspeitando que o pai pudesse ser um dos clientes de Nancy. Em segundo lugar, ela continuou a trabalhar mesmo grávida, e Bustamante sentia um ciúme doentio.
Ele oscilava entre proibi-la de se encontrar ou falar com outros homens e forçá-la a trabalhar quando ficavam sem dinheiro. O dinheiro que ele pegava da mãe era gasto exclusivamente com ele mesmo e seus vícios. Descobertas horríveis em um apartamento alugado. Por quase uma semana, não se sabia o paradeiro de Nancy e Carlos. Embora Carlos estivesse em contato, ele só respondia por mensagens e nunca revelava onde estava. Surpreendentemente, foi só em 26 de agosto que a polícia finalmente obteve um mandado para vasculhar o apartamento alugado pelo casal em Santander. O que encontraram lá foi verdadeiramente chocante e não deixou dúvidas de que Nancy já não estava mais viva. Vestígios de sangue foram encontrados por todo o apartamento. Algumas tentativas de limpar o local haviam sido feitas, mas, em sua maioria, os vestígios eram visíveis a olho nu. Nos ralos entupidos do banheiro e do vaso sanitário, foram encontrados fragmentos de ossos, cabelos, além de pedaços de pele e órgãos internos. A análise forense confirmou que tudo pertencia à mulher desaparecida. Embora seus restos mortais não tenham sido encontrados no apartamento, a cena do crime sugeria que Nancy havia sido brutalmente assassinada, desmembrada no banheiro, e seus restos descartados em outro lugar. Carlos imediatamente se tornou o principal suspeito. Ele estava foragido e seu paradeiro era desconhecido. No apartamento, também foi encontrado um pacote de um pequeno machado, comprado em uma loja de ferragens local. A ferramenta em si não foi encontrada, mas as impressões digitais de Carlos estavam claras na embalagem. As imagens das câmeras de segurança da loja mostravam que, em 20 de agosto, Carlos comprou o machado, um par de luvas de borracha resistentes e sacos de lixo grandes. Em um mercado próximo, ele comprou um carrinho pequeno de um vendedor idoso, que reconheceu o suspeito a partir de uma foto que lhe foi mostrada. Prisão e busca pelo corpo. No dia seguinte às descobertas no apartamento, um desprevenido Carlos inesperadamente se entregou em uma delegacia de polícia em Madrid. Tentando desviar as suspeitas de si, ele foi relatar o desaparecimento de Nancy, mas foi imediatamente preso como principal suspeito do crime. Carlos alegou que não tinha nada a ver com o que aconteceu, afirmando que eles haviam discutido e se separado em 20 de agosto. Ele disse que deixou a cidade em um ataque emocional e não tinha conhecimento de eventos posteriores envolvendo Nancy. Ele sugeriu que alguém poderia tê-la atacado quando ela voltou ao apartamento para pegar seus pertences. A versão de Carlos parecia muito improvável, especialmente depois que a polícia encontrou suas impressões digitais na embalagem do machado. Nos dias seguintes, terrenos baldios, sistemas de esgoto e a linha costeira foram cuidadosamente vasculhados com a ajuda de cães farejadores, mas nenhum vestígio de Nancy foi encontrado. Prisão e busca pelo corpo. A polícia então decidiu rastrear todos os movimentos de Carlos entre os dias 20 e 26 de agosto usando os sinais de seu telefone celular. Descobriu-se que ele havia passado 3 dias viajando ao longo da costa e também visitou as cidades de Bilbao e Burgos antes de seguir para Madrid. Ficou claro que Carlos estava tentando encobrir seus rastros, mas parecia improvável que ele viajasse pelo país com um corpo desmembrado, o que levou as autoridades a continuar a busca em Santander. Imagens de câmeras de segurança das ruas mostraram que, na noite de 20 de agosto, Carlos caminhou em direção a um grande parque florestal. Ele retornou ao apartamento tarde da noite e depois saiu novamente, desta vez com um carrinho cheio de sacolas de formas estranhas. Havia poucas câmeras no parque, então, uma vez que Carlos entrou na área arborizada, ele desapareceu e depois reapareceu com o mesmo carrinho, que estava muito mais leve. Ele então caminhou em direção aos trilhos da ferrovia, além dos quais havia um penhasco íngreme coberto de arbustos. Depois disso, ele voltou, muito mais leve, dando à polícia uma pista clara de onde procurar o corpo. Onde está a criança? Foi apenas no dia 16 de setembro que sacos contendo restos humanos altamente decompostos foram encontrados em uma vegetação densa em uma colina. Esses restos foram identificados como sendo de Nancy Gorce, dividida em 20 partes com o uso de um machado. De acordo com as imagens das câmeras de segurança, tudo que Carlos transportou no carrinho foi recuperado, mas algo ainda estava faltando. Como sabemos, Nancy estava grávida de 4 meses, no entanto, o feto não foi encontrado em nenhum dos sacos.
A condição dos genitais e do abdômen inferior da vítima mostrava uma mutilação brutal com o uso de faca e machado, indicando que o criminoso provavelmente removeu o feto e o descartou separadamente do corpo da mãe. Carlos consistentemente negou seu envolvimento, deu declarações conflitantes e continuou a tentar transferir a culpa para um agressor desconhecido. No entanto, traços de sangue da vítima foram encontrados em suas roupas e sapatos, que ele tentou, mas não conseguiu, lavar completamente. Apesar da recusa de Bustamante em admitir culpa, os investigadores conseguiram montar a sequência de eventos trágicos e o cenário completo do crime. Especialistas forenses acreditam que, na tarde de 20 de agosto, após uma discussão, o homem espancou brutalmente e estrangulou sua parceira grávida na cozinha, onde vestígios de sangue foram encontrados no chão e nas paredes. Carlos então moveu o corpo de Nancy para o banheiro e foi até a loja de ferragens e o mercado. No banheiro, ele desmembrou o corpo de Nancy em 20 partes, usando um machado e uma grande faca de cozinha, colocou os pedaços em sacos e carregou tudo em um carrinho. Ele foi até o parque à procura de lugares isolados para descartar o corpo. Tarde da noite, ele deixou o apartamento com o carrinho e seguiu uma rota pré-planejada, dispersando os sacos em várias localizações, na esperança de que nunca fossem encontrados. Julgamento e sentença. O paradeiro do feto que Carlos removeu do corpo de Nancy permanece desconhecido. Ele negou sua culpa e afirmou que amava Nancy. Desde o momento do crime horrível até sua prisão em Madrid, Bustamante viveu com o dinheiro que roubou de Nancy, gastando-o diariamente em bares de várias cidades. A investigação, a busca por evidências e testemunhas levaram quase 2 anos, e o julgamento do assassino só começou em julho de 2022. Em novembro do mesmo ano, Carlos foi considerado culpado pelo assassinato premeditado e brutal de Nancy e de seu filho não nascido, assim como pelo desmembramento e profanação de seu corpo. No entanto, muitos consideraram a sentença dada ao assassino como sendo muito branda. Bustamante foi condenado a 25 anos e meio de prisão, além de ser obrigado a pagar uma indenização financeira de 150 mil euros aos pais e às filhas da mulher assassinada. Conclusão. Esse caso serve como um lembrete aterrorizante dos perigos ocultos que podem estar presentes em relacionamentos que parecem inicialmente promissores, mas que se deterioram em abuso e violência. Infelizmente, Nancy Parares Gorce encontrou seu fim nas mãos de um homem que deveria ser seu companheiro, mas que se tornou seu algoz. Sua morte trágica deixou cicatrizes profundas em sua família e no sistema judiciário, e sua história serve de alerta para que sinais de violência e abuso nunca sejam ignorados. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.